Olá meus amigos e minhas amigas, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. O amigão Adilson aqui com mais dicas tops para vocês. Hoje a dica vai ser de como fazer o furo daquela lixeira de embutir, tá? A nossa bancada de porcelanato, aquela lixeirinha que fica nas bancadas, né, de porcelanato, de embutir. Vou estar passando para vocês como fazer aquele furo, né, aquele furo redondo para poder embutir a nossa lixeira. Pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sino de notificação e deixe o seu like, tá certo? É muito importante você deixar o sino de notificação ativado, porque toda vez que a gente lançar um vídeo aqui, vai estar chegando para você a notificação. A dica de hoje vai ser da nossa playlist de porcelanataria, tá certo? Vamos pro vídeo? Pessoal, o primeiro passo é o seguinte, ó. Nós vamos agora deixar a lixeira, né, quietinha ali no canto dela. Nós vamos estar utilizando só aquele arco, né? Aquele arco que fica na parte superior, tá certo? Que é a parte que vai ficar de sobrepor sobre a nossa bancada. Pessoal, qual um dos segredinhos para você descobrir qual o diâmetro, né, que vai ser furado? Essa distância aqui eu já tinha combinado com a cliente, tá? Então eu não vou passar essas medidas para vocês, porque cada projeto tem uma medida diferente. Então essa daqui foi a medida que eu consegui chegar a uma conclusão com a cliente, tá? O que a cliente queria, certo? Pessoal, observa aqui, ó, que tem uma partezinha aqui, não sei se dá para observar aí, tá vendo aqui, ó, que tem um batentezinho aqui, um boleadozinho aqui. Eu vou estar medindo dessa parte aqui, ó, dessa parte até o outro lado aqui, até a outra extremidade, tá certo? Eu não tô considerando essa abazinha aqui não, tá? Olha, observa que aqui tem uma aba de 1.2, tá? Pessoal, dessa parte aqui, ó, até aqui, tá? É a medição que eu vou estar fazendo, eu vou estar passando para vocês aqui agora. Pessoal, 20.5, tá? 20,5, tá certo? 20,5. Como eu já sei a distância aqui, né, que a gente chegou num acordo, eu e a cliente, eu vou estar passando só como você fazer esse furo aqui, tá certo? Pessoal, 20.5, a metade de 20.5 seria 10.2,5, certo? 10.2 milímetros. Pessoal, o que eu fiz? Eu peguei o meu compasso aqui, ó, tá vendo? De uma extremidade à outra dele, eu coloquei 10.2, tá? Fica difícil enxergar por causa da claridade, mas é 10.2, tá certo, pessoal? 10.2. O que eu fiz? Como eu já tenho um eixo aqui, né, da medida que eu cheguei a uma conclusão com a cliente, eu colhei uma fita, né, porque essa aqui é uma ponta muito fininha, tá vendo? Muito fininha. Então se eu colocar aqui em cima do porcelanato, ele vai ficar deslizando, tá certo? O que eu fiz? Eu peguei, vou acender um pouquinho mais aqui com a canetinha. Eu gosto sempre de acender com essa canetinha para poder ficar mais visível para vocês no vídeo aí, tá certo? Olha, aqui é o eixo, ó. Tá vendo? Observa que já tem até uma marcação aqui que eu já deixei para poder adiantar o vídeo. Tá vendo? Eu peguei essa partezinha aqui, ó, né, pontiaguda aqui, e coloquei aqui, finquei ela aqui nessa fita que eu coloquei aqui. Tá vendo? Isso aqui é uma fita, né? Porque se eu coloco aqui em cima do porcelanato, ele fica deslizando, então eu ia perder o ângulo do círculo, tá certo? Então eu coloquei a fita aqui, né? Pressionei, fiz um furinho e fui fazendo aquele círculo, ó, tá? Com 10.2, né? Que no caso, na medida do metro da tela, a gente não consegue enxergar 10.2,005. Então eu botei 10.2, né? Que vai dar 20.4. E o nosso aqui, a nossa medida é 20.5. Mas não vai fazer diferença, que é 1 milímetro só. Quando eu fiz a volta completa, o meu círculo ficou com 20.4, tá certo? Esse é o início da nossa marcação. Pessoal, observa aqui que eu acendi com a canetinha, tá vendo? Que é para justamente facilitar a visão para vocês aí do vídeo, tá certo? Eu sei que existe uma dificuldade de visão, né? A gente procura estar sempre melhorando a visibilidade das marcações, porque vai facilitar você também no conhecimento aí e no aprendizado, tá certo? Pessoal, o primeiro passo aqui agora é pegar a nossa serra mármore, tá? A nossa maquita, e fazer esse contorno todinho onde está esse risco aqui, ó, tá? Marcando com o nosso disco, tá?
fazendo a marcação ao redor dele todinho. A gente não vai aprofundar, tá? A gente só vai fazer a marcação e depois a gente vai pro próximo passo, tá certo? Pessoal, não se esqueça do EPI, tá certo? É sempre bom estar sempre lembrando, sempre repassando isso para vocês, tá? O que eu recomendo é as primeiras ferramentas a ser compradas, se você quer iniciar na construção civil na porcelanaria, as primeiras ferramentas você tem que comprar os EPIs, tá? Que é o seu equipamento de proteção individual. Pessoal, fiz a marcação aqui, tá vendo? Eu só escoriei, fiz uma escoriaçãozinha no esmalte, tá certo? Eu não aprofundei a serra mármore, tá? Até porque também não dá. Não tem como você cortar porque o disco não faz curva. Então você precisa só marcar, tá? Só o esmalte sem aprofundar. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Eu tenho uma serra diamantada ali, eu vou estar passando ela aqui no meio, tá vendo? Vou fazer um furo aqui no meio para poder me facilitar. E depois, logo em seguida, eu vou estar fazendo cortes assim, ó. Com a nossa serra mármore, tá vendo? Eu vou estar fazendo cortes assim, ó, para poder diminuindo o espaço desse diâmetro aqui dentro, tá vendo? Do interno, ó. Não que eu vou seguir esse risco aqui, eu tô fazendo aqui só para vocês entenderem como vai funcionar. Vou fazer um furo aqui redondo no meio, tá? E vou vir fazendo os cortes retos. Pessoal, se porventura você não tiver uma broca diamantada, tá? A minha aqui no caso, ela é uma broca bem larga, tá? Essa broca aqui, ó. Tá vendo? 60 milímetros, ó. Você pode estar fazendo com uma de 35, aquela que você usa para poder fazer os furos, né? Para botar a torneira, para botar as válvulas. Então o que acontece? Se você não tiver, se porventura você não tiver, que eu acho meio impossível, né? Porque se você for trabalhar na porcelanaria, você vai ter que, quase que é uma obrigação você ter aquela brocazinha de 35 milímetros, senão você não vai conseguir executar seus trabalhos. Mas se porventura você não tiver, você quiser fazer, né? Você pode estar fazendo isso aqui também quadrado, tá? Você pode fazer um quadrado aqui, tirar com a serra mármore e depois você vir fazendo os outros cortes, tá certo? Não que seja obrigatório você fazer esse furo aqui redondo. Pessoal, para uma durabilidade maior da minha broca, eu utilizo sempre água, tá certo? Isso aqui é uma mangueirinha com água que eu deixo aqui para poder refrigerar a ferramenta para não vir danificar ela, tá certo? A durabilidade dela vai aumentar. Então, pessoal, feito aqui, tá vendo? O nosso furo aqui no eixo, ó. No meio, mais ou menos no meio, tá? Não marquei nada, eu só fiz ele mesmo para ele poder me facilitar mais adiante. Vocês vão estar vendo por quê. Eu vou trazer todos os cortes concentrados aqui pro meio, tá? Então vai me facilitar muito na hora da peça soltar, tá certo? Agora eu vou estar fazendo os cortes retos aqui com a serra mármore. Então, pessoal, feito agora esses cortes aqui, agora eu vou eliminar pedaços, tá? Vou começar a eliminar esses pedaços aqui, tá certo?
Pessoal, observa aqui, ó. Eu já tirei as partes maiores, tá vendo? Ficou essas partes menores aqui. Pessoal, agora aqui a gente tem que ir com o maior cuidado, tá? Que a gente já tá próximo da nossa margem de risco aqui, tá? Que é aquela marcação que nós fizemos inicial com a serra mármore, tá? Aquele círculo, tá certo? Agora nós vamos eliminando esses pedaços aqui, tá? Se for necessário, eu utilizo a serra mármore por baixo, tá? E utilizo também ela pela parte superior. E venho desfazendo os desbastes, tá? Bem devagarzinho, com bastante calma e tranquilidade, para não matar o seu projeto, tá certo? Pessoal, olha que bacana, ó. Olha como é que ficou o nosso furo aqui, ó. Tá vendo? Ficou uma folguinha, tá vendo? Existe uma folguinha para mais e menos que a gente deixa, tá vendo? Olha que bacana. Mas não aparece, em momento algum aparece o corte, ó. Tá? Nenhum lado aqui aparece o corte. Vou encaixar a lixeira aqui para vocês observarem como é que fica. Olha, pessoal, que bacana. Tá vendo? Muito show de bola, ó. Certo? Então é isso aí, pessoal. Essa é a dica pra gente poder entender como que a gente consegue fazer aquele furo aqui, né? Pra encaixar a nossa lixeira, tá certo?